O Gol G8 é o carro oficial da frase: não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Gol da Alemanha! Um Gol G8, um carro tão jogado no mundão que até hoje a gente não sabe como ele chegou tão longe. É tipo aquele primo que ninguém esperava nada dele e de repente ele tá na faculdade federal. Como no Palio do último review, esse aqui é mais um carro que a gente diz que é uma nova geração, mas na real é só um facelift. O G8 é basicamente um Gol G5 Update 2019. Eu até a hora de fazer esse vídeo achava que esse Gol era o G7, mas se liga nessa linha do tempo. Essa plataforma nasceu em 2008 com o Gol G5, depois de quase 15 anos de Gol Bola e suas reformulações. Então era hora de mais 15 anos de uma nova plataforma do Gol. Em 2012 aconteceu o primeiro facelift, modernizando o carro e colocando as linhas mais retas que acompanharia o carro pelo resto da sua vida. Mas aí que começa a confusão. Ele poderia ser considerado G6, mas internamente na Volkswagen ele não era tratado assim. Era uma espécie de G5B. Mas como a gente já estava acostumado em nomear todos os facelifts do Gol como uma nova geração, ele acabou virando G6. Só que o problema é que em 2016 é lançado mais um patch de atualizações e correções, o tal do Gol G7. Era aquele que tentava emular as linhas do Jetta da época. Em 2019 ocorreu a última atualização. Pegou-se a cara da Saveiro e jogou no Gol e no Voyage. Só que essa mudança foi tão sutil que até agora eu não sei se eu tô fazendo papel de bobo chamando esse carro de G8. Mas uma coisa é verdade, o design amadureceu em relação ao G5 e o acabamento ficou melhor. Não que ele seja bom, porque eu diria que o acabamento desse Gol G8 é o oposto de refinado. Eu sei por que esse carro durou tanto tempo. A Volkswagen precisava de um carro barato para atender dois mercados específicos. O mercado de frotas, como de locadoras de veículos e uso governamental. É só ver. Esse Gol aqui do vídeo é alugado e eu tenho certeza que essa semana você provavelmente viu um Gol desses sendo usado por alguma prefeitura. Pode ser da prefeitura da sua própria cidade ou de alguma cidade vizinha. Eu sei que aqui em Juiz de Fora ele é usado frequentemente pela prefeitura e até faz sentido ele ser o público mais forte desse modelo. Pois pensa comigo, quem queria pagar R$75 mil em agosto de 2022 num carro tão simplificado como esse? Não fazia muito sentido para as pessoas físicas. As prefeituras abrem licitações e as locadoras compram em lotes com descontos e preços reduzidos. Só que a Volkswagen sabia que tinha um público que ainda iria pagar o preço cheio desse carro. O público que só conhece isso e tem medo de mudar. Viveu e cresceu com o Gol. Então na sua hora de ter um carro confiável, o Gol G5 estava lá, vendendo por associação, apenas pelo seu nome. Volkswagen Gol MPI 1.0 2023. O equivalente àquele iPhone usado de 4 anos atrás que a gente sabe que não é a melhor opção, mas as pessoas vão continuar comprando. A verdade é que o Gol viveu demais e acabou virando um vilão. Ele era o queridinho do Brasil, mas como todo mundo que recebe esse título, ele acabou sendo odiado por uns e amado por outros. O Gol foi deixando de ser aquele carro que as pessoas sonhavam em ter para ser aquele que as pessoas usavam como parâmetro para o que elas não queriam. Com a chegada de novos modelos na linha Volkswagen como o Fox, o Polo e o Up, o Gol perdeu o papel de protagonista e se tornou o irmão problema, aquele que fica pulando de emprego ruim para ficar desempregado na casa dos pais. Se a Volkswagen tinha opções mais aprimoradas, por que colocar mais equipamentos e refinar um carro que eles já queriam matar? Desde o Gol G4, ele foi ficando mais e mais básico. Hoje ele é um carro com acabamento tosco e poucos equipamentos. Para você ter ideia, o rádio foi até instalado por fora. Não, o Gol não morreu na edição especial Last Edition, uma versão com todos os easter eggs para os nerds VWzeiros terem uma explosão dentro de suas calças. Era para ser o grande finale como foi na Kombi, mas assim como a Kombi Last Edition, não foi bem como planejado. O carro chegou caro e ficou mais caro ainda com o impulso dos antigos oportunistas. Pessoas que simplesmente compravam 5, 6 desses modelos aqui para revender a preços exorbitantes com a premissa de ser algo exclusivo. De fato era, foram apenas 1000 unidades produzidas, sendo 650 unidades para o Brasil com motor 1.0 3 cilindros e 350 unidades para o resto da América Latina, usando o motor 1.6 8 válvulas antigo. Muita gente reclamou falando que queria o motor 1.6 da versão exportada, mas a real é que no Brasil só tivemos a versão com motor 1.0 por causa da legislação de emissões. O motor 1.6 não passava nas regras. O grande destaque dessa edição especial são os adesivos, a cor vermelho Sunset que só estava no T-Cross e no Nivus e uma lista recheada de equipamentos, jogando tudo que ainda tinha no almoxarifado para poder aproveitar os estoques. Só que tem um problema, enquanto os goleteiros mais emocionados chegavam a pagar quase R$150 mil nisso, ele de fato não foi o último Gol.
Esse aqui que foi. A Volkswagen foi meio mamão na hora de mudar a produção do Gol para o do Polo Track. Eles iam ficar sem carros para atender os últimos meses de 2022, então se continuou a produção para atender os frotistas até o Polo Track assumir de fato em 2023. Na real, eu sinto que essa geração, a G8, só existiu para atender as frotas. Enquanto o G7 tinha modelos mais equipados como o Comfortline, esse aqui era apenas o mínimo para as locadoras comprarem. Foi assim que o Gol passava seus últimos dias. Colocaram à força nele um motor 3 cilindros para a raiva dos puristas, mas esse motor só veio parar aqui por causa da legislação. Se a Volkswagen realmente pudesse, esse carro ainda seria vendido com o mesmo IA111 de todo dia nos dai hoje. Volkswagen Gol MPI 1.0 2023. Realmente foi um esforço grande dos engenheiros da Volkswagen conseguir deixar esse carro tão paia. Se formos analisar o design desse Gol, podemos perceber que de todos os Gols já produzidos, com certeza ele é um deles. Ele não faz nada de necessariamente errado, ele continua em boa parte dos mesmos conceitos apresentados em outros desenhos que esse modelo já teve, mas ele também não se propõe a fazer nada muito diferente ou inovador. E talvez para a maioria das pessoas esteja tudo bem. Elas só querem um carro que não chame muita atenção para o cotidiano. É ok, é algo totalmente válido, mas pensar que o último Gol foi esse aqui acaba sendo um pouco amargo. Isso acabou me remetendo ao último Escort, no sentido que ele foi o último da sua linha e ele acabou não sendo à altura de seus antecessores. A Ford até tentou fazer algo diferente na sua aparência, mesmo que não tenha sido bem sucedido, já que no Gol se jogou muito na zona de conforto. No final das contas, ele acaba sendo um grande e sonoro... Esse era um modelo que para sua despedida merecia um desfecho com mais destaque, mas foi isso aí que recebemos. Na frontal, ele deu uma amenizada na cara de malandro que tinha sido introduzido com o Gol G5. Ele ainda manteve um pouco desse jeito de invocado, mas nada tão exagerado. A grade em si eu já não posso defender. Eu não curti muito a integração dela no desenho como um todo. A cor fosca parece que ela tá fora do lugar, dá a impressão que foi uma peça improvisada depois de algum acidente. Já o para-choque tem linhas mais interessantes que dão uma modernizada na sua aparência. Até mesmo aquela entrada de ar ali embaixo encaixa bem no conjunto. O desenho da traseira é bem harmônico, tem linhas bem definidas com esse porta-mala em formato de calha. Se tratando do carro num todo, é o seguinte, ele não tem nada de errado e não tem nada de certo. Ele é até bonitinho, mas ele é bem meh. Esse é um dos seus maiores pecados, ainda mais tratando do peso que esse nome tem. O Gol morreu sem tomar riscos. O G5 foi uma jogada arriscada, foi uma mudança drástica em comparação às gerações anteriores. Mas o Gol foi morfando para algo super sem graça. Ele perdeu aquele vigor, aquela energia de quem ainda queria sair de casa para pichar a agência bancária. Isso aconteceu porque o Gol criou um segmento novo entre os compactos. O HB20 só existiu porque o Gol veio primeiro. E olha que eu nem tô sendo exagerado. A Hyundai comprou alguns Gols para levar para os seus designs na Coreia do Sul para desenvolver o HB20. Um carro que tomou o país de assalto e fez novamente um compacto ser desejado, mas trouxe inovações que os brasileiros ficaram com o pé atrás, como por exemplo o novo motor 3 cilindros. O Gol foi a opção mais conservadora entre os hatches pequenos, mais até que o Onix 4 cilindros. Era para o pessoal que não queria se aventurar, apenas seguir sua vida sem grandes oscilações, mas é inegável que se você andar num carro como HB20, Ford Ka e Onix, você na hora vai sentir o peso da idade do Gol. A pessoa que compra um Gol desse hoje é uma pessoa que nasceu com Gol, cresceu com ele ao longo da sua vida e está numa fase onde não quer problemas e novidades inesperadas. E para isso, o Gol está aí. O HB20 era muito modernete para você, então vamos trazer tradição para você. O que é mais confiável do que um Volkswagen novo? Não era nada empolgante, mas para muita gente era um passo certo. Em uma terra onde dar um passo errado pode lhe custar muito caro. Volkswagen Gol MPI 1.0 2023. O carro oficial de quem tinha um pequeno comércio, acabou falindo e hoje trampa de Uber para tirar o nome do Serasa. O motor desse trambolho aqui é o EA211 1.0 3 cilindros. Sim, 3 cilindros. Muitos que metiam pau nessa configuração de motor acabaram mudando sua opinião quando o Gol adotou essa configuração. Esse tipo de motor passou a ser mais aceito, ainda mais porque ele era mais econômico, mais potente e mais confiável que o EA111 1.0. Tudo bem, ele se assemelha a uma máquina de costura Singer. Só que pensa comigo, uma parada que a Volkswagen se assemelha muito com a Apple é a demora para colocar tecnologias que já existem nos rivais em seus produtos. Só que quando colocam, é a forma mais bem pensada, e foi o caso desse motor. O HB20 e o Ford Ka foram cobaias desse tipo de motor. Só que quando a Volkswagen colocou o seu motor 1.0 3 cilindros, mudou o cenário. O medo foi sumindo e foi virando uma necessidade. Tanto que o Onix, que era o último bastião dos carros 4 cilindros, acabou virando 3 cilindros de uma forma corrida, e olha no que deu. Esse carro pode ser chato, ultrapassado, mal acabado e com peças vagabundas,
mas um dos fatores que mais empurra esse carro é o conjunto. O motor comunica bem com o câmbio, que comunica bem com a suspensão, gerando um carro que realmente é bom de guiar. O desempenho é satisfatório, ele faz curva muito bem, não é excepcional nem um rato de pista, mas é um carro muito funcional. É um carro muito fácil de se pilotar e de se manter. Esse Gol pode oscilar de ser algo completamente cotidiano para ser algo divertido. Ele não vai correr ou bater tempo em Interlagos, mas essa é a parte do charme. Como ele não é potente, você tem que compensar na tocada de mestre. É divertido não perder o embalo com esse carro. Agora, algo que eu odeio e que é notório desses Volkswagens, esses engates chupados esquisitos. Não parece que é você que tá engatando. Você pisa na embreagem, bota a mão na manopla do câmbio e de repente a marcha entrou e você nem viu. É estranho, mas talvez seja estranho pra mim que não tô acostumado com Volkswagen. Eu sei que pra quem é do meio, nada novo por aqui. Eu entendo o pessoal botando rodas aro 18 e socando esse carro no chão. Ele já é bem desconfortável de início, então rebaixar ele não afeta muito. Alguns podem achar absurdo pedir conforto em um carro como esse, mas para quem era mais caro que o 208 e o Argo, não só era o mínimo, como era uma obrigação. Esse carro é duro e barulhento, mas ele é bom de rodar nos aplicativos? Talvez. É um carro um pouco apertado, o porta-malas é pequeno, tipo da Renegade, e se exigir demais desse motor, ele vai começar a beber. Mas como é um carro que aguenta desaforo, muita gente usa para fazer Uber sem nem se importar, tanto que você já encontra alguns desses aqui usados pedindo para virarem uma geladeira, coisa que no fundo ele já é. O pessoal bota esse carro para moer e seja o que Deus quiser. Volkswagen Gol MPI 1.0 2023. Quem nunca pegou um Uber num Gol desses onde absolutamente tudo estava batendo, que atire a primeira pedra. O Gol pode ser muitas coisas, mas uma que é inegável é que o Gol é um ícone no meio automobilístico brasileiro. Desde o seu lançamento em 1980, ele se tornou um dos veículos mais apreciados pelos consumidores do nosso mercado e mercados de outros países emergentes. Ele foi o carro brasileiro mais vendido ao exterior, somado a um número de mais de 1,5 milhões de unidades exportadas, principalmente para países aqui do Mercosul, mas também para outros países da Ásia, Europa, África e até Oceania. Os números do mercado nacional são ainda mais impressionantes. Foram vendidos mais de 6,4 milhões de Volkswagen Gols aqui no Brasil. Assim, ele se tornou o carro mais vendido da história do nosso país. Não só superando o Fusca e cumprindo a missão da Volkswagen Brasil em criar um sucessor para o modelo, como ele vendeu mais do que o dobro do que o Fusquinha e do que o seu rival, o Uno. Não é difícil de se imaginar então que nas próximas décadas ainda tenhamos uma presença forte do Gol no nosso cotidiano, tanto para os entusiastas da montadora alemã, quanto para as pessoas que apenas querem um vrum-vrum para o dia a dia. O fim da linha Gol foi para muitos um baque. Um dos mais importantes carros da nossa história finalmente acabou. Não tem como encarar essa última fase do Gol e não sentir um pouco de tristeza. Um carro que significava, e de certa forma ainda significa, um carro do povo brasileiro, que fez parte da vida de milhões de pessoas das mais diversas formas. Se você ou seus pais não tiveram um, com certeza algum parente ou amigo chegou a ter um Gol, ou pelo menos você já chegou a ter contato com ele em alguma das suas encarnações. Tudo isso ajudou a criar uma marca que fosse de muito fácil assimilação pelos brasileiros. Afinal, você que é algo mais brasileiro que o Gol, ele conseguiu se manter de pé por muito tempo, basicamente só pelo seu nome e carinho que nós habitantes do Brasil temos com esse modelo. Quando o Palio chegou, acharam que ele seria o grande algoz do Gol. O mesmo aconteceu com o Fox, e mesmo assim o Gol persistiu. Quando lançaram o Polo foi a mesma coisa. É o que dizem. Brasileiro nunca desiste. Só que esse espírito acabou caindo no novo Polo. Depois de 20 anos, ele finalmente cumpriu a missão que o trouxe ao Brasil: matar o Gol. Só que acabou sendo uma morte lenta e um bocado dolorosa. Volkswagen Gol MPI 1.0 2023. Se o John Wick fosse brasileiro, ele seria um Volkswagen Gol. O Gol de muitas formas representou essa brasilidade até um tanto estereotipada, aquela parada bem carnaval, samba, futebol caipirinha, aquele Brasil idealizado que nunca realmente existiu, mas a gente realmente tentava até de certo ponto. Lembra quando o jogo da seleção na Copa do Mundo era basicamente um feriado nacional? Você lembra que antigamente a gente se unia quase sempre para fazer um churrasco? Sério, durante os anos 2000 nós tivemos o primeiro gostinho de uma melhora de vida, melhores empregos, aumento de renda real. Muitos compraram seu primeiro carro 0 km nessa época, que provavelmente foi um Gol. Nós éramos de fato mais felizes. Nós conseguimos compensar a tristeza da vida comum do trabalhador brasileiro. O ano foi 2013, o último ano que o Gol foi o carro mais vendido do Brasil. Em 2014, finalmente o Palio tomou esse posto e o Gol nunca mais conseguiu reconquistar essa posição, fazendo com que a própria Volkswagen Brasil fosse dando aquela enxugada nele para que nos anos seguintes ele eventualmente pudesse descansar. Para mim, 2013 também representou o começo da destruição desse Brasil idealizado. Os protestos daquele ano, que começaram em razão do aumento das passagens de ônibus em 20 centavos na cidade de São Paulo, se espalharam como fogo pelo país inteiro. Foi o resultado de um descontentamento geral com o establishment político nacional. Esses protestos, em boa parte, quiseram justamente ter essa iconoclastia,
principalmente porque a Copa do Mundo estava logo ali no ano seguinte, e aquela seria até então a edição mais cara da história da competição. Juntando com os grandes gastos da Copa, os escândalos de corrupção, junto com os efeitos da crise de 2008, que agora estavam sendo sentidos aqui, com tudo isso sendo bombardeado na mídia hegemônica, criando uma insatisfação popular com os governos do PT que até antes nunca tinha sido visto. A falta de organização e direcionamento do povo revoltado fez com que figuras um tanto quanto bizarras se aproveitassem da situação para conseguirem cada vez mais palanque e futuramente contribuir para o pioramento significativo da qualidade de vida geral do nosso povo. Juntando com a traumática Copa de 2014, aquela que a seleção perdeu de 7-1 contra o time da Alemanha, foi a pá de cal para os brasileiros que por um breve momento que haviam deixado de lado as reivindicações para aproveitar esse espetáculo que tanto amava. Até a galera do hashtag não vai ter Copa estavam criando expectativas no futebol do Davi Luiz. Podem reparar, depois disso até hoje não se teve a mesma animação, aquela alegria de antes de falar que a gente era brasileiro. Aquela coisa estereotipada de pintar rua, mandar com bandeira, toda aquela alegria de ser brasileiro. Hoje em dia nem a camisa da seleção a gente pode usar sem que haja um peso na consciência. A insatisfação foi tanta que chegou ao ponto de darmos um golpe na então presidente Dilma. Foi um julgamento patético realizado pelo Congresso Nacional. A ocasião virou um grande circo por parte de pessoas que estavam tendo seus 15 segundos de fama. Futuramente, um dos grandes articuladores do golpe, o ex-presidente Michel Temer, afirmou numa entrevista que a situação de fato foi inteiramente política e que a sua antecessora era uma mulher honestíssima. O PT tem uma enorme parcela de culpa por se colocar numa situação dessa. Pô, foi logo se aliar com o PMDB, né? Quem imaginava que ia poder dar merda, né? Mais de uma década de concessões e negociações com setores da direita tiveram seu preço cobrado. Principalmente porque ocorreu importantes avanços como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Mas a falta daquele PT do Antigo Testamento se fez mais necessário do que nunca. Essa política de eterna conciliação levou ao caos que descambou em Bolsonaro em 2018. Tudo isso levou a gente a não ter mais aquela alegria de ser brasileiro. As famílias racharam, os jogos da seleção passaram a ser meras inconveniências, ainda mais porque PJ não tem folga, e o Volkswagen Gol passava a não fazer mais sentido. SUVs passaram a ser o novo Tamagotchi do momento, e o foco do mercado global de carros. O Gol perdeu seu espaço em nossos corações, como aquela ideia de Brasil de cinema também. Volkswagen Gol MPI 1.0 2023. A última vez que o brasileiro foi feliz de verdade foi em 2012 e não tem como argumentar contra isso. O Gol não foi assassinado como tentaram fazer no passado. O Gol morreu de velhice. Tiraram até a última gota dessa plataforma do Gol G5. Sabendo que não ia ter um amanhã, o Gol foi de vala porque não valia a pena investir em um segmento que hoje não dá retorno como antigamente. Ainda mais sendo um projeto tão localizado como esse. A matriz alemã já não estava feliz com o Gol desde os anos 90. Foi a oportunidade que precisavam para acertar a dominância de projetos estrangeiros no nosso país. Investir milhões para produzir um carro que não fosse um SUV internacional é algo impensável para os padrões de hoje em dia. O fim do Gol representa também o fim do carro popular. Agora até os hatches mais vagabundos são caros pra caralho, que realmente só existem por exigências de aplicativos como o Uber. O Gol morreu com um segmento que ele ajudou a fundar. Um segmento que permitiu que muitos tivessem um carrinho, mas que hoje querem algo a mais. O Gol foi embora depois de ter cumprido a sua função. Ele não era para sempre, ele tinha um objetivo e cumpriu o que ele precisava fazer, e hoje vai entrar na história. São 42 anos de muita história conosco. É um alemão tão brasileiro que a gente até esquece que ele come salsicha no café da manhã. Sendo muito sincero, eu não vou sentir saudade desse Gol 1.0. É um carro mal equipado, com acabamento tosco e um engate de marchas engraçado. Eu também não vou sentir saudade das versões interessantes, como a GTI, a TSI, a GLS, porque eu nunca fui muito Volkswagenzeiro. Mas eu entendo quem vai ficar com saudades. Não fiquem tristes, ainda tem muito desses carros no mercado de usados, e agora que ele foi descontinuado, você acha fácil na OLX por preços abaixo da tabela FIPE. Talvez seja o fim da produção, mas não é o fim da sua história com ele. Afinal, o Gol é um carro fácil de se recomendar. Se você achar um em bom estado, pode ser que ele seja importante para você em uma fase da sua vida. É um carro de momento. Talvez um Gol G8 não seja exatamente o que você queria, mas é o que vai te levar para as etapas mais importantes da sua vida. Volkswagen Gol MPI 1.0 2023. A gente pode gostar de carros esquisitos dos anos 90 que dão bastante dor de cabeça. Mas assim, você já pensou em ser feliz e ter um Golzinho 1.0 financiado a perder de vista?
Não, mas você tem que deixar piscar uma vez só. Uma vez só de cada lado, isso. Isso, só pra quê? É de caminhoneiro. Os caras devem trocar tudo, os caras devem abrir esse painel aí, mano.